Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar quem foi Manassés. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Eu acho interessante a gente falar sobre o Manassés porque ele foi um cara terrível. Ele foi realmente muito terrível. Como pode um cara tão terrível como Manassés ter sido filho de um cara tão incrível, que era Ezequias? Bom, para quem não assistiu o episódio, que eu falo da vida de Ezequias, Ezequias foi um grande rei, um grande homem, e um belo dia Deus pede para Isaías, que era o profeta contemporâneo dele, para então ir avisá-lo de que ele ia morrer. Ele estava doente, que ele ia morrer. E ele ora e pede para Deus: não, Senhor, não me deixa morrer, puxa, eu sempre fui tão exemplar, fiz tudo certinho. E Deus então pede para Isaías voltar lá e avisá-lo que ele não ia morrer. Então, e que ele ia viver por mais 15 anos. Bom, depois de 3 anos, ele então tem um filho que chama Manassés. E ele só vai morrer quando esse filho então tem 12 anos. Só que muito diferente do pai dele, Manassés foi terrível, como eu já falei. E o pai dele tinha acabado com toda a idolatria, estava fazendo tudo direitinho, do jeito que Deus queria, Ele acabou com todos os altares dedicados a Baal. E Manassés, ele fez o exato extremo oposto. Ele foi um super idólatra a ponto de chegar até a sacrificar os próprios filhos dele para esses falsos deuses, esse deus Baal. Então, assim, ele foi o exato extremo oposto do pai dele. E eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente está lá fazendo as coisas de acordo com o que Deus quer, tudo direitinho, tudo bonitinho. E os nossos filhos, O que a gente está fazendo com eles? Como a gente está educando os nossos filhos? Isso é importantíssimo, porque vai ser o que você vai deixar aqui na Terra, Nada mais precioso do que deixar um filho que também é dedicado a Deus. A gente tem que se preocupar muito com isso. Lá em 2 Crônicas 33, 6 e 7, que conta, essas coisas terríveis que ele fez. Olha, queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rion, fazia adivinhações, praticava magia e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem do poste ídolo no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi esse templo aqui em Jerusalém para ser o lugar onde serei adorado para sempre. Ele teve um pai, que estava fazendo tudo certo. Isso aqui já era dito, já estava lá, e todo mundo sabia então que Deus tinha escolhido aquele templo então para que isso não acontecesse em hipótese alguma, esse tipo de idolatria. E o cara vai lá e faz esse tipo de coisa, é uma coisa assim inacreditável. Mas ele fez isso porque provavelmente o pai dele não educou ele direito. O pai dele teve 12 anos para dar uma bela de uma educação e falou: olha, filho, isso aqui você não faz de jeito nenhum. Você continua fazendo tudo direitinho, não quero nenhuma idolatria. Deus é o nosso Senhor, é a Ele que a gente deve toda a honra e glória. Ele teve 12 anos para fazer isso e não fez. E o que provavelmente aconteceu é que nem sequer ele deixou alguém para educar bem esse menino. Ele não só não se preocupou com a educação, como ele não deixou alguém para também se preocupar com isso, porque ele sabia quando ele ia morrer. Então essa deveria ter sido a maior preocupação da vida de Ezequias. E não, ele largou assim e o filho vai fazer uma burrada desse tamanho. Mas aí depois, de ter feito tudo isso, e daí depois de ter começado a se dar mal, porque tem uma hora que depois de fazer tanta besteira, você começa a se dar mal, você começa a sofrer as consequências do que você plantou, você começa a colher o que você plantou. Então depois disso, que ele começou a se dar mal, daí ele orou fervorosamente arrependido. Daí também ele construiu uma muralha ao redor da cidade de Davi, ele derrubou os ídolos, ele acabou com tudo que ele tinha feito de errado. Ele consertou também o altar, começou a oferecer sacrifícios a Deus,
Mas uma coisa que eu acho muito interessante dessa história, né, de Ezequias e Manassés, é o seguinte, é que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Manassés, ele nasceu fruto de um tempo, né, que o pai dele pediu a mais para Deus, né? Ele ganhou então esses 15 anos e Deus primeiro falou que ele ia dar, então, que ele ia morrer. E ele acabou pedindo esse tempo e nesse tempo acabou nascendo esse filho que foi tão terrível. Então, muitas vezes, quando a gente quer a nossa vontade, como foi o caso de Ezequias, ele quis a vontade dele e ele foi atendido, né, nesse pedido, ele teve assim 15 anos a mais, veja o que aconteceu. Ele acabou tendo um filho e esse filho fez coisas terríveis ao ponto de matar, né, de sacrificar os próprios filhos dele. Isso é sempre bom a gente lembrar, né, e a gente pedir, né, para que a vontade de Deus seja feita, né? Jesus ensinou a gente a orar diariamente pedindo para que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. E é bom a gente sempre escutar realmente o que Deus quer, né? A gente ter aquela sensibilidade de poder ouvir o Espírito Santo, entender qual é a vontade de Deus e pedir para que ela seja feita diariamente, né? A gente pede para que ela seja feita na nossa vida, porque a nossa vontade, ela é passível de muitos erros, né? Nós não conhecemos o futuro, a gente não conhece tudo, muito pelo contrário, nós somos muito limitados, mas Deus conhece tudo e Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável para nós. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, aproveitem para mandar também esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas e entrem no nosso site também para saber mais sobre esse vídeo, para ver os versículos, para ver outras coisas, outros vídeos também, é o www.programacordapravida.com.br. Fiquem com Deus!